Bom, gente, bom dia, né? Porque é a primeira vez que eu vou estar aqui, muito diferente ver desse ângulo aqui. Estava sentadinha ali na plateia. Eu queria agradecer, né? Primeiro, a presença de vocês três, agradecer a aceitação do convite que foi feito pela Uni, e fazer uma brevíssima, né, Ana? Mandaram eu falar pouco, então, brevíssima apresentação de cada um. A Flávia, ela é Flávia Barbosa, ela é da empresa Rio Clarense e hoje ela ocupa o cargo de diretora financeira, né, Flávia? Aquele é Ricardo Porto Facchini, é da consultora Planova e ocupa o cargo de CEO hoje. E aquele ali, Frederico Garbuio, da transportadora Garbuio, e também hoje, atualmente, ocupa o cargo de CEO, certo? Cada um deles vai falar das suas empresas, das suas trajetórias, mas eu queria começar com o Ricardo. Pode ser, Ricardo? Claro. Bom dia a todos. Obrigado à Uni, à GV, à CIES pelo convite. Bom, a Planova é uma construtora, esse ano a gente completa 48 anos. Ela foi fundada em 75 pelo meu tio. E hoje, além da construtora, nós temos uma holding que investe em outros negócios, que chama Grupo Crasis. Mas, como eu estava falando, a origem é a Planova Construtora. O meu tio monta uma construtora que executava pequenos serviços de reforma, subempreitadas. As coisas vão melhorando. 3 anos depois, meu pai se junta a ele. E aí tem a trajetória de crescimento nas obras. Vai para a área de infraestrutura, obras pesadas. E na década de 2000, as coisas já estão um pouco melhores para a construtora, atuar em outras áreas, ainda como Planova mesmo. A gente entra na área de concessões e PPPs. A gente sai vencedor no primeiro lote das concessões de estradas de São Paulo. E isso foi um contrato que performou de uma maneira muito boa. Era um contrato assim de muito empreendedorismo, porque foi o primeiro lote. No país ainda não sabia direito como funcionaria uma concessão. Acho que hoje a gente vê aí o sucesso que são as concessões às estradas em São Paulo, né? Super bem elaboradas. Eu acho que é o projeto de maior sucesso aí de concessões no Brasil. E aí, em 2010, a gente acaba vendendo a concessão para a CCR, entra um capital importante e aí se solidifica o grupo, que aí realmente se cria uma holding que fica sendo detentora da Planova e começa a atuar em outras áreas. Hoje a gente atua na área de agro, nós temos uma participação numa usina de álcool, etanol e energia, mantemos a área de concessões e PPPs. Então, basicamente, hoje o nosso grupo temos a holding Crasis, que tem participações em outros negócios, principalmente PPPs e concessões, a usina e a Planova, que é o único negócio que nós temos 100% nosso. O resto todos nós somos sócios de uma participação. Societariamente falando, já que é o principal, talvez, objetivo aqui do nosso bate-papo, durante esses 48 anos, como eu falei, o meu tio é o fundador, mas o grupo se estrutura numa composição acionária de 4 sócios, que é o meu tio, o meu pai e outros 2 sócios que não são da família, mas que tem uma relação com meu pai e meu tio de longa data, desde colégio, faculdade. Nós, da segunda geração, também temos um crescimento, assim como fosse primos, convivendo, férias juntos. Então, esses 4 sócios que constituem o grupo ao longo do tempo. E nesses últimos 2 anos e meio, depois de muitos trabalhos de sucessão, trabalhamos com a Uni, muito daqueles FBN, tendo muita conversa nisso, tentando harmonizar a governança, a sucessão, e já com um caminho meio pré-definido ali, pós-pandemia, a gente passou por uma grande transformação aí na sociedade. Os 2 sócios que não são da família, o meu tio, meu pai, acho que chegou a uma determinada etapa da vida, que estavam querendo outras coisas, outras prioridades, eles resolvem sair. E aí é um momento impactante ali, gera uma certa frustração, porque acho que queria
a perpetuidade da sociedade e tal, mas, enfim, acho que os interesses pessoais foi respeitado e tal, então existe uma negociação, a gente acaba comprando os outros dois, acaba ficando só a família, só os Facchines, do meu tio e do meu pai. Infelizmente também, no começo desse ano, meu pai acaba falecendo, então nós estamos passando aí por uma nova movimento de reconstrução aí da governança, da sociedade, agora, inevitavelmente, com o choque de gerações, tem a primeira geração e a segunda geração convivendo, porque de uma família não existe a primeira geração. Então, a foto hoje é um pouco essa daí do que nós estamos passando. Deixa eu fazer um comentário aqui, até de transição, né, de painéis, uma transição de painéis, né, Ana, de fundadores para sucessores. É um ponto interessante trazido pelo Ricardo e é um ponto que é bom se trazer à luz, né, à consciência. A gente sempre vê por aí o termo sucessão usado como se fosse um ponto. Um momento em que as coisas viram, um momento em que sai uma geração e entra outra. E as 5 famílias que estão aqui hoje são a prova concreta de que isso não é verdade. Vamos pegar agora o que o Ricardo falou. Se ele está dizendo que agora há uma convivência da geração do tio dele para a geração dele, que é a segunda, isso, para a gente que é especialista, é uma empresa que está vivendo um processo de sucessão que é a convivência da primeira com a segunda geração. Se a gente pegar a empresa do Gustavo, do primeiro painel, a empresa dele é de convivência de primeira geração, que é ele, com os filhos dele, que são de segunda geração. E assim a gente vai ver em todas elas. A Flávia vai falar um pouco da Rio Clarense, né, Flávia? Mas é uma empresa típica de primeira geração, né? Essa. Que vai viver o seu momento de transição para a segunda. A do Sérgio está na segunda para a terceira geração. E já olhando para a quarta geração. Então, isso, a do Frê, né, Frê? A gente está com a sua na terceira geração, né, mas em convivência com a segunda geração. Então, é isso, pessoal, né? É a gente ter a consciência de que sucessão é convivência. Porque não é que sai uma inteira geração e depois entra outra. Né? Mas vamos passar aqui a bola e falar... Pode ser você, Flávia? Bom dia, também agradeço o convite. E eu sou a Flávia, eu trabalho na Rio Clarense, diferente dos demais, eu não sou sócia da Rio Clarense. A Rio Clarense é uma distribuidora de medicamento, produtos para a saúde da área hospitalar, e ela foi fundada em 1992 no interior de São Paulo, em Rio Claro. E desde então eu trabalho lá, desde 15 anos de idade eu trabalho na Rio Clarense desde a sua fundação. E é uma empresa familiar, ela foi fundada pelo meu cunhado, que é o Fernando. E ele, curiosamente, ele não trabalhou desde o início na empresa, assim, efetivo, todos os dias. Então, ele chamou a minha irmã, que na época tinha 19 anos, ou seja, crianças, né? Uma de 19, uma de 15. E ele continuou no trabalho dele lá na CESP, na época, né? Que agora é Electro. E falou assim, olha, eu quero montar essa empresa, mas eu não posso ficar lá o dia todo. Então, vocês conseguem tocar essa empresa aí? E à noite eu converso com vocês sobre o que aconteceu durante o dia e a gente vai tocando. E foi assim. Aí, no começo foi assim, aí depois vieram os outros irmãos dele. E, assim, no decorrer do tempo, diferente dos demais também, o Fernando, ao invés dos filhos, né, porque ele também era muito novo, muito jovem, tinha 27 anos... Os sócios dele foram os irmãos. Então, ele foi chamando os irmãos para ser sócio. E hoje, o quadro societário ele ainda é assim, são os 4 irmãos. Né? É claro que depois do trabalho da Uni, agora são holds, já está estruturado. Mas são os 4 irmãos que são sócios. E a minha trajetória na Rio Clarense sempre foi... junto a eles, assim, de organizar a mesma empresa do início, né? Éramos jovens, não sabíamos o que queríamos, nem o que estava fazendo ali, né? Porque com 15 anos ninguém nem sabe o que está fazendo ali. Mas a gente queria crescer, queria fazer o negócio virar. E hoje essa empresa, ela fatura 1,2 bi ano
e continua na primeira geração ainda, né? A gente estruturou, nós temos bons gestores, mas a diretoria ela é formada ainda pelos sócios, alguns deles, nem todos. Eu sou diretora financeira lá. E nós temos hoje 5 CDs no Brasil. Nós somos a segunda distribuidora do Brasil, né, em unidades vendidas. Então, é uma empresa de grande importância no ramo hospitalar. E a gente tem orgulho, né, de ser familiar. E tem ainda um adendo. Além dos irmãos do Fernando, ainda tem os irmãos da Ana, que sou eu, né? E o meu irmão. E, fora isso, as esposas dos irmãos dele também trabalham na empresa. Ou trabalhavam, né? Tem umas que já saíram. Então, assim, ao longo do tempo, a gente... como acho que foi... esqueço o nome, foi Sérgio? Sérgio, isso. Ele citou lá da base familiar, né, de família, do que os pais passaram, daquela união. Então, eu acho que é isso que fortaleceu e que fez dar certo, porque é muita gente envolvida, né? Claro, teve muitos conflitos, mas a base de família, de se respeitar e de entender como que funciona, né, uma empresa, e, enfim. E isso eu devo a eles também, porque eles me respeitaram, apesar de não ser sócia. E até hoje eles brincam comigo, né? O Fernando, o Paulo, que é o irmão dele, que é um diretor também, eles falam assim: olha, eu sou o Fernando, presidente da empresa, fundador, esse é o Paulo, meu sócio, e essa é a Flávia, que manda em nós dois. Então, assim, é muito orgulho, mas a gente ainda é caçula aqui, né? Perto do pessoal aqui que apresentou, a Rio Clarense ainda é caçula. Mas a Uni veio agregar para a gente, porque a gente precisava organizar isso tudo quando os filhos, porque são 10 filhos desses 4 irmãos, e alguns já são adultos, e manifestaram interesse, né, em trabalhar na empresa, embora ainda na época eles não eram formados. E a gente falou assim: e agora? Com tudo isso estruturado, não dá para ser como era antes. Quando eu tinha 15, minha irmã 19, entrou na empresa e começou a fazer qualquer coisa lá para ver se virava. Né? Agora é uma empresa grande, que famílias dependem disso, todas as nossas famílias. Né? Família do lado de cá, família do lado de lá, todas dependem desse negócio. Como que a gente vai deixar isso acontecer sem que tenha uma estrutura? Então, foi aí que a gente procurou a Uni. Eu já estou me prolongando muito, né? Era só uma apresentação. Vamos segurar. Eu acho que a gente começa a entrar no ponto interessante, vamos dizer assim, do ponto de vista da sucessão, que é todo esse entendimento. Mas vamos segurar um pouquinho, Desculpa, Flávia. né? Empolgação, fui falando. Eu entendo. Vamos, Frei, conta um pouco da estrutura empresarial, da estrutura societária e também da família de vocês. Bom, nós somos uma transportadora rodoviária de cargas, né? Fundada em 1967, completamos 56 anos, em janeiro de 2023. Atuamos nos segmentos de carga perigosa, né, o combustível, de carga seca, tanto container como as caçambas. E, recentemente, em 2021, entramos no segmento florestal. Atuamos com grandes clientes, né, como Vibra Energia, nosso maior cliente, a Bracel, a Ginomoto, entre outros grandes players do mercado. Nós estamos atualmente com um quadro de cerca de 800 funcionários próprios e mais 250 agregados. E estamos, né, num momento de... Nós já constituímos as holdings, né? A empresa é formada por 5 holdings, que seriam holding o sócio fundador é meu avô, né? E eu sou a terceira geração, então são 4 irmãos, sendo que meu pai seria um dos sócios, falecido, então eu e meu irmão somos 2 holdings. E então, da mesma forma, né, a gente pode até trocar uma ideia depois. Nós tivemos um falecimento na família, meu avô em 2013 e meu pai em 2014. Então, e as minhas tias, né,
que são sócias hoje, ainda são sócias, não atuavam na empresa. Então, o desafio grande foi esse, né? Como que as pessoas que não entendem do negócio vão respeitar a opinião de uma pessoa que é um sobrinho, que já atuava na empresa, mas que não tem que ter uma certa credibilidade, um histórico, porque até então a empresa o meu pai era muito centralizador, né? Então todas as decisões partiam dele. Claro que a gente ajudava da forma possível, tentava opinar, mas muitas vezes isso nem era visto por elas, porque elas não atuavam na empresa. Então, mais ou menos, né, depois vamos falar, né, como foi esse constituído, né, como que a gente conseguiu trabalhar no meio porque ficamos praticamente 2 anos, né, a gente não conseguia se dedicar à empresa, e sim para resolver conflitos familiares. E hoje nós estamos no céu, né, perto do que passamos naquele período. Mas sim, a gente pediu, né, para ter uma fala inicial de contextualização e de início para vocês conhecerem um pouco mais deles, mas eu acho que a gente pode prosseguir, né, com você mesmo, Frê, entrando nesse ponto que você trouxe, né? Então, o fato do pai do Frei, então, ser o principal gestor e, como ele falou, né, centralizador ali na condução dos negócios, e o falecimento repentino dele, que foi na sequência do falecimento do seu avô, né, num interregno aí de menos de 1 ano e meio. Ainda estava no inventário do avô, né? Porque o pessoal mais antigo, né, meu avô, eles não iam morrer nunca, né, na cabeça. Então, era uma empresa individual. Era uma firma individual no nome do avô. Então, quando meu avô faleceu, foi para o inventário, né? E a gente, né, teve que explicar, né, para o juiz que não poderia perder o CNPJ, né? Porque todas as licenças estavam ali, todos os contratos estavam naquele CNPJ. E o juiz foi muito coerente na decisão e ele converteu, então, a firma individual numa limitada, onde os sócios entraram e continuou o CNPJ. Então, isso já trouxe uma demora a mais no inventário e, nesse meio tempo, ainda sem concluir o inventário, nem perto de concluir, meu pai faleceu também. Então, entrou um outro inventário. E, enfim, passamos, mas todas as empresas, né, o conselho que eu dou para todos é que façam isso no momento que todos estão em vida e já façam as holds, né, que também evita muito custo com advogado, custo com imposto. E então foi numa conversa informal, né, naquela época que eu estava passando, né, estava conversando com um amigo, né, o Marcos Noma, né, dono da Noma, fábrica de carretas, e ele falou: eu tive um problema familiar, né, mas todos vivos, né, contratei uma empresa, chama a Uni, e foi a nossa salvação. Olha o jabá, né, gente? Não, de fato... Não fomos nós que pedimos, não, viu? E, de fato, eu estava num momento, né, minha esposa está ali para comprovar, que eu chegava no meu carro e falava: vou largar essa merda, porque eu não aguento mais. Porque os sócios, na ocasião, não entendiam que então, lembra, o problema do celular. Por que eu não tenho celular e a pessoa que trabalha na empresa tem? Eu sou dono da empresa. Então, a Uni, brinco que ela teve 3 papéis ali, né? Primeiro, foi conquistar os sócios, né? Porque é uma indicação, né? Alguém tem que buscar uma empresa para fazer esse acordo, eu busquei. Então, eles têm que convencer os sócios, os demais sócios, que é uma empresa imparcial, que não vai defender os meus interesses, e sim de todos, por bem comum. Então, foi feito, né, algumas reuniões, até vamos seguir para um acordo societário. Então, ficamos ali 2 anos, né, com reuniões quinzenais, depois reuniões mensais, né, que os problemas eram levantados, algumas decisões tomadas na hora, as outras a gente levava, né, e todos levavam para pensar e conversar. E nesse meio tempo entre as reuniões, muitas vezes eu ligava para o Rogério, para a Ana, para a Cíntia, para trocar uma ideia, ver a opinião deles, e também os outros sócios também. Então, foi criada uma situação de confiança em que a gente conseguiu resolver
muitos conflitos e fazer um acordo societário, onde foi definido as regras de entrada, as regras de venda, né? Como que seria a venda preferencial, para quem seria, de que forma, e também o conselho, né? Até respondendo às perguntas, nós temos o conselho de sócios, né? Hoje ele é trimestral, ele funciona, mas ele pode evoluir muito mais quando a gente conseguir trazer um conselho externo para participar junto, porque hoje ele é muito... como os sócios não participam, não tem tanto conhecimento da empresa, acaba sendo mais uma prestação de contas, mostrando o que está acontecendo, o que vai ser feito, e isso incomoda, porque às vezes as decisões são tomadas e tem a participação do sócio, até por essa... Então, tendo alguém ali que faz esse meio campo ajuda muito, até para a tranquilidade do trabalho dia a dia. E também, nesses anos, né, que passaram, hoje os nossos gestores são 3 familiares e 4 gestores externos, né, pessoas de mercado que vieram de empresas do mesmo ramo ou de outras empresas que não tem nada a ver com transporte. Então, essa mescla está funcionando muito bem. Novas ideias, pontos de vista diferentes de pessoas que vieram, passaram por algumas situações em outras empresas, e a gente conseguiu se organizar bem e vem tocando de uma forma bem mais tranquila os negócios. Ô, Frê, você acha que a gente pode dizer que, sabe, nessa época que você falou que estava difícil, que foi o início do trabalho, né? E depois dos falecimentos, então pensem que, em decorrência do falecimento do avô do Frê, as tias dele ingressaram na sociedade. E elas não eram gestoras. E, em decorrência do falecimento do pai do Frê, entraram o Frei e o irmão dele. Então, tias com sobrinhos numa sociedade que era gerida e controlada pelo pai dele. Então, todo mundo estava meio fora do lugar ali. E a diferenciação do papel de sócio e de gestor estava muito difícil, muito tênue, essa separação na cabeça de todos. Então, minha reflexão, ouvindo você falar, é o seguinte: a discussão do acordo de sócios foi, na verdade, um grande palco, uma espinha dorsal para o alinhamento de todos os papéis e responsabilidades daqueles familiares envolvidos naquele negócio. Claro que a gente discutiu diversas coisas, né? Jurídicas, direito de preferência, regra de entrada de familiares na empresa, mas só o fato de frequentarem aquele fórum, de exercerem suas reflexões societárias, de irem pouco a pouco, dia a dia, semana a semana, enxergando a importância dos seus papéis, as suas respectivas atribuições, seus direitos, seus deveres, fez com que em 2 anos, que não é pouco, né, gente? Em 2 anos de reuniões, a gente, então, conseguisse obter um acordo e um alinhamento que foi praticamente uma decorrência dessa convivência e dessa discussão. Era um fórum. Né? O acordo acho que ninguém nunca leu, pra falar a verdade, né? Pois tá lá é. Aliás, outro bom ponto, né, pessoal? Porque acordo e aí aqui vai uma advogada falando, né? Maria Beatriz, me desculpe. Seguinte, melhor ou mais importante, ou tão importante quanto um acordo assinado, Felipe, é a discussão, é o trabalho que se dá e o exercício de flexibilidade que se faz, eles são mais importantes do que a assinatura propriamente dita ou a leitura posterior. Porque se as pessoas estão ali legítimas fazendo aqueles debates, elas não precisam consultar o acordo. Foram elas que escreveram, não fomos nós, advogados. Né? A gente tem aqui 3 casos e 3 histórias bem diferentes, né? Como a gente acabou de identificar. E do ponto de vista da sucessão na gestão, porque a gente, cabeça de consultor aqui, a gente divide a sucessão em 2 grandes blocos. Um é a sucessão societária, né? No momento de falecimento de um proprietário de cotas, de imóveis, de dinheiros, isso vai para os seus herdeiros. Existe a sucessão na gestão. Quem é que vai tocar esse negócio? Como que essa
essa transmissão, essa transferência de aprendizados e de estilo de gestão acontece, né? E a gente trouxe, então, 3 casos onde os 3, né, das 3 empresas aqui, eles efetivamente são executivos, são gestores. Então, eu até queria pedir para cada um contar, começando pelo Ricardo, que teve um processo estruturado, diferentemente dos demais, né? Teve um processo estruturado de definição de quem será o gestor. E é uma pergunta que muita gente se faz, e, aliás, muitas vezes nos perguntam, né? Vamos fazer um fundador fala, poxa, eu preciso escolher um dos meus filhos que vai ser o principal gestor aqui. Vamos fazer um assessment? Vamos fazer uma avaliação aqui de quem é o mais preparado, quem é o mais adequado? E só fazendo um parênteses, a gente é super contra qualquer tipo de interferência externa de alguém que seja indicado. Esse está preparado e esse não, né? Mas eu queria explorar, então, esse ponto com vocês, que são executivos relevantes nessas estruturas, né? E, Ricardo, você pode começar contando isso? Bom, eu entrei na empresa em 2002, estagiário ali, final da faculdade, e aí fiz toda a minha carreira lá. Então, eu acho assim, eu entro na empresa sem um plano de desenvolvimento. Mas eu acho que eu tive bastante sorte, porque eu acho que o que aconteceu comigo foi uma coisa bem legal, porque eu fui passando assim, de estagiário, aí eu me formei, aí virei engenheiro residente nas obras, aí fui para a área comercial. Então, eu tive ali um desenvolvimento, passando por todas as áreas da empresa, que me permitiu conhecer como funciona tudo, as dores de cada setor, do engenheiro, estar mais perto dos colaboradores, né? Porque, assim, nós da segunda geração, a gente tem, claro, facilidades. A gente entra na empresa pedindo para o pai, para o tio, mas também tem muita resistência, né? A gente não basta só a gente sermos competentes, a gente tem que parecer competente, tem que ir mais cedo, tem que ir embora mais tarde, a gente espalha bolinho, tem lá uma conversa e chega, vai todo mundo para um canto. Então, tem como tudo na vida, acho que tem lado bom e lado ruim, e o herdeiro, o sucessor, as gerações anteriores, tem uma série de facilidades, mas também tem umas dificuldades ali na gestão. E como eu estava falando, eu fiz todo esse processo. Quando eu entrei na empresa, os sócios eles se misturavam na gestão e na sociedade. Então, eram 4 sócios. Um era o presidente, que era o meu tio, aí o diretor operacional, que era o meu pai, o outro era o diretor administrativo financeiro, o outro diretor comercial. E essa era a estrutura que funcionava no mix, gestão, governança. Não tinha ali tão bem definido essa estrutura. Era tudo meio misturado. E como eu falei, a partir do momento que o grupo vai crescendo, vai surgindo outros assuntos. Todo o tempo que eu fiquei lá, o meu tio era o presidente, mas depois da venda da concessão, e ele vai se dedicar de corpo e alma na implantação da usina. E é um projeto super ambicioso. Você começar um greenfield desse tamanho demanda energia, tempo, dinheiro. É muito complexo montar um projeto desse do zero. E num país como o Brasil é mais complicado ainda. Então ele sai da gestão executiva da construtora. Nesse momento a gente tenta fazer um processo de profissionalização. O presidente que era da concessão, meu tio convida para assumir a presidência da construtora. O processo não deu certo. E aí um dos outros sócios assume durante um período de maneira interina, mas também já estava num outro momento, não estava já entrando nos detalhes, tinha a usina sendo construída, ele também trabalhava ali na parte de busca de financiamento, das licenças e tal, e aí surge o momento que a gente faz um processo dessa profissionalização da segunda geração. Então a Uni ajudou a gente, eu estava ali como um diretor da empresa, tinha um outro da segunda geração, filho de um sócio também na diretoria. E a Uni veio justamente para ajudar a gente a construir quem seria, como eu seria na construtora, e o meu par seria no grupo. E então teve esse momento que foi bem definido e estruturado para
desenvolver. E aqui, nesse momento, também se define melhor o estatuto, quais são as regras, até onde vai a minha alçada, qual que é a alçada que é do conselho. Então, nesse momento, não foi feito tanto uma gestão corporativa da governança, mas a gente se preocupou muito com a gestão executiva, porque a vida toda esteve na mão da família ou das famílias. No momento da profissionalização, não foi bem sucedido, e eu acho que esse é um grande desafio das empresas familiares, né? Porque tem a responsabilidade dos executivos, mas também tem a responsabilidade das famílias de saber passar o bastão, definir as alçadas e tal. E a gente percebeu que, enfim, não deu certo, talvez não estávamos preparados, e falou assim, não, vamos manter na família, mas agora o grupo está crescendo, tem a segunda geração chegando, vamos, a construtora, ficar na gestão da executiva da segunda geração. Então a gente fez esse processo de escolha, mas acho que mais que escolha ali foi um processo de definição de regras, de alçadas, de novo funcionamento empresarial da gestão executiva. Acho que foi um pouco isso que aconteceu naquele momento, no sentido, pensando só na execução. E depois partimos para a parte corporativa. Destaque aí para o alinhamento, né? Uma decisão consensada, construída. Envolveu não só a primeira geração, a segunda geração, porque tinha também, como eu falei, um par que é da minha idade ali, a gente era amigo desde criança, e o próprio executivo, né? A diretoria executiva também participou ali, porque, enfim, os executivos também ficam cheios de receio nessas sucessões e comparações e tal. Será que esses filhinhos de papai vão conseguir tocar o que os pais dele fizeram até agora? Tem uma série de inseguranças, assim. Então, eles participaram. O pessoal do ONU entrevistou todos, conversou com eles. Acho que isso foi bem legal para deixar o processo mais natural, sem grandes traumas. Acho que, como você falou bem, foi um alinhamento ali de como a empresa ia funcionar a partir daquele momento. Ótimo. Flávia, no seu caso, a particularidade da Flávia é que ela participou desde a fundação, não é isso? Embora com uma diferença de idade bem grande do Fernando, então a Flávia ela tem um papel ali de elo, de vinculação e de amálgama entre toda a empresa e também em relação ali ao próprio sócio fundador e o que acontece ali no dia a dia, né? E você, em termos executivos, você foi construindo ali teu espaço e teu papel. Hoje em dia, junto com o Paulo, né? Pode contar um pouco, então, como é que foi essa apropriação? Porque o Fernando, hoje em dia, não está na operação, né? Então, o Fernando, ele vai todos os dias à empresa, mas ele, de fato, ele não precisa mais participar do dia a dia de todas as decisões, né? Quem está à frente sou eu e o Paulo. E isso foi construído mesmo ao longo dos anos, naturalmente, eu acredito, sabe? Porque, assim, a empresa, igual eu falei, né, é uma empresa com pessoas muito jovens, e a gente foi tomando as decisões que a gente achava que eram as corretas, da forma que a gente achava. E fomos também contratando pessoas ali, agregando. Hoje, nossos gestores, os principais, eles foram criados na Rio Clarense. Eles não entraram como gestores, não tem nenhum gerente lá ou algum executivo lá que a gente contratou de fora e trouxe ele pronto, né? Então, ele nasceu na Rio Clarense e hoje ele é gestor. E a minha carreira também foi assim, né? Então, eu sempre fiquei na área administrativa. É claro que quando é uma empresa pequena, você faz de tudo um pouco. Não tem tudo muito segmentado, como é hoje, muito estruturado profissionalmente. Mas eu sempre fui mais da parte administrativa financeira. E assim eu permaneci, né? Então, como cuidando, né, para que tudo fluísse da melhor maneira ali na parte financeira, contábil, RH, enfim. E fui construindo isso até hoje. Eu acho que eu estou uns 15 anos ou 12 anos na diretoria financeira da Rio Clarense. O Fernando, que é o presidente, né, falando um pouco de sucessão, depois que a Uni entrou, ele deixou definido que ele teria mais 5 anos ali, ele fala, né, de vida útil como presidente, e que ele ia entregar o bastão.
E aí já tá faltando 3 agora, né? E ele lembrou agora, esses dias, ele falou, olha, Paulo, você está lembrando, né, que daqui 3 anos você assume a presidência. E hoje o Paulo é o irmão dele, sócio, é o mais novo, o caçula. A gente tinha que ter um nome para indicar para a diretoria, porque o Paulo é diretor comercial, ele tem um papel fundamental ali no crescimento da Rio Clarense. E aí a gente já tem esse nome, que é um gestor nosso que foi criado ali na Rio Clarense. Então, ele já tem todas as características, ele tem o perfil, ele tem know-how, ele está pronto, né, para assumir já essa diretoria. Então, essa sucessão na diretoria a gente já tem. Não é uma sucessão societária, né, mas a gente já tem isso em planejamento. Foi feito lá na Rio Clarense também um acordo societário, e foi muito bom que esse acordo tenha sido feito. Como os outros, ele está na gaveta também, não precisa ser consultado, porque, como a Cíntia bem disse, foi um acordo entre eles, né? Eles sabem o que está definido ali. E isso trouxe para a gente, que está ali no dia a dia, como gestor, como diretor, uma segurança para trabalhar melhor, sabe? Organizar melhor as reuniões, né? A gente tem as reuniões mensais de diretoria, só que lá se confundia muito sócio com diretor, porque sócios compõem, né, o quadro de diretoria. Nem todos. E aí, como nem todos estavam, a gente não chamava aquele que não estava. Então, sou eu que resolvo. Eu resolvo com o Paulo, com a Ana, que é minha irmã, e com o Fernando. Então, é nós 4 que vamos fazer reunião mensal aqui. E o outro, que não fazia parte da diretoria, ele não participava do que estava acontecendo ali, né? Então, ele não sabia as decisões que estavam sendo tomadas, os riscos, né? Enfim, ou as oportunidades da empresa. E isso era... eu acho que ele gostaria que... Acho não, tenho certeza, né? Ele gostaria dessa participação. E a gente não enxergava isso como produtivo. E quando a Uni trouxe, além de outros fatores, né, esse também falou, olha, é importante, ele é sócio, né? É importante que ele participe, que ele entenda o que está acontecendo no negócio. Embora ele não esteja ali no dia a dia... tomando as decisões junto ali a vocês, mas ele é sócio, ele tem a sua responsabilidade e também o seu direito de participar, de saber como é que está, né? E aí, a partir daí, a gente começou a fazer essas reuniões mensais com ele e com toda a equipe, né, que compõe ali. E isso foi fundamental para que não tivesse mais... questionamentos, sabe, sobre aquilo, ou dúvidas, ou pairasse alguma coisa. Olha, por que eu não estou sabendo disso? Está querendo esconder alguma coisa? Deixa eu aproveitar e fazer um comentário antes de passar a palavra para o Frê, a respeito da parte da gestão. Eu comentar uma coisa que você falou agora. Essa questão de ter um acordo, né? E na discussão do acordo, ou vamos também falar um pouco de governança, né? Quando a gente estrutura uma governança e enxerga, né, como consultoria, que tem sócios que não estão participando da tomada de decisão ou não estão aprovando as contas prestadas pelos gestores, com base, às vezes, em confiança, com base, às vezes, em falta de hábito, de costume, ou por entender desnecessidade, né, nesse movimento, isso, na linha do tempo para o futuro, é muito perigoso. Muito, né? Porque isso pode se sustentar numa relação de irmão para irmão, mas pode não se sustentar numa relação de tio para sobrinho. Porque nos movimentos sucessórios, isso vai mudando de figura. Então, é essencial, aqui, no caso da Rio Clarense, que aqueles sócios que não estavam participando desse dia a dia, por uma enormidade de motivos, fossem chamados às suas responsabilidades de sócios e também aos seus direitos de sócios. E isso se linka também com a questão do falecimento do seu avô e depois do seu pai e a vinda de irmãs não gestoras, sócias, para o seio da sociedade, para o lugar onde elas pertencem.
Isso demanda diálogo, dá trabalho, precisa explicar, precisa falar, as pessoas precisam se aumentar, né, seu conhecimento a respeito da empresa? Sim, mas é assim que se faz, né? É assim que a gente recomenda seja feito. E no caso da Garbras, né? Acho que a gente nem falou, né? O nome da empresa? A gente falou Garbras? transportadora Garbuio. Transportadora. Não é mais Garbras, é isso? Ficou um posto, né? Garbras. Verdade. Nossa. Ela voltou mais ou menos uns 10 anos agora. Desculpa. Enfim, transportadora Garbuio. Vocês, no momento, veja, o pai do Frê era o principal gestor e fazia um pouco, às vezes, de dono ali, né? Ele se confundia um pouco com a própria primeira geração. Então, o avô do Frê mais o pai do Frê tocando os negócios. Os dois falecem quase simultaneamente. Quem vai tocar essa empresa? Quem vai ser o sucessor? Num primeiro momento, se montou, então, um triunvirato, um colegiado ali de primos, dois primos... Tio e um primo. Isso, e um tio, que compuseram a liderança na gestão. Esse modelo ele é muito questionado muitas vezes, né? Poxa, mas quem é que vai ser o cara? E se eles não concordarem, que decisão que vai ser tomada? Quem é que decide em última instância? Quem dá a palavra final? Você pode comentar um pouco como foi esse movimento, Frê? Sim. Quando teve eu já estava na empresa, né? Há alguns anos e como o Ricardo disse, né? Tem um amigo que fala que você não precisa saber botar ovo para criar galinha, né? Mas é importante, né? Então, eu passei por todas as áreas da empresa, né? Ficava ali na borracharia, na oficina. Então, a gente acaba pegando conhecimento de tudo, a malandragem, né? No nosso caso, a gente tem muitos motoristas, né? Então, tem os bons profissionais e tem aquele malandro, como em todas as áreas, né? da empresa. Então, por esse tempo de experiência, né? Quando teve os falecimentos, né, foi um consenso que eu deveria ficar como um dos administradores da empresa, mas por outro lado, por aquela questão da confiança, então foi colocado mais um representante de cada família. Teriam que ser mais 3, né, mas como uma das tias não tinha um filho, né, ainda com idade e ainda estava estudando, então foram colocados 2. E ao longo dos anos, e acaba que, como não tem ainda esse organograma definido, apesar que o organograma é importante, é fundamental, cada um cuida da sua caixinha, mas acaba que é um jogo político, né? Então eu tenho que convencer o meu tio e o meu primo que aquele negócio vai dar certo e muitas vezes em consenso para que eles possam falar com a esposa ou com a mãe e o negócio acontecer sem ter depois as desavenças. Por que comprou o caminhão e não me avisou, não estava sabendo e tal. Então, foi fundamental trazer esse pessoal. E aí, na sequência dos anos, a gente fez com uma outra consultoria também, né? De processos da empresa, né? Então, aí, com isso, definitivamente, a gente conseguiu botar o papéis e responsabilidade para todos e um organograma de fato funcionando. Mas, como eu disse, nós estamos agora fazendo a reunião de planejamento estratégico para os próximos 3 anos. E anos atrás, a gente participava só em 3, né, desse planejamento. Então, e a gente via que o pessoal não se engajava. Então, hoje, todos os gestores participam juntos, opinam, fazem críticas e sugestões. Então, a gente entende que o negócio vai funcionar bem melhor, porque não vem de cima para baixo, é algo que a gente está construindo junto. Flávia, será que você pode comentar? Às vezes, pessoal, a gente chega numa empresa e não é raro, na parte jurídica do trabalho da Uni, que a gente encontre contratos sociais que não refletem a realidade das famílias. Não vou nem dizer que não é raro, é muito comum
que isso aconteça. Porque o contrato fica social, fica lá, coitado, largado em algum lugar, a família evolui, a vida é muito mais rica, o papel é estático e abre, então, uma desconsonância, uma divergência entre o que está no papel e o que é de verdade, vamos chamar assim. E foi assim também na Rio Clarense, né? Você pode falar um pouco disso? Posso. Eu acho que é comum mesmo, Cíntia, porque no dia a dia a gente se preocupa com o nosso negócio, né? Então, esse contrato ele foi firmado há anos atrás, lá no início, então eram 2 sócios, exemplo da Rio Clarense. Era a Ana, que é minha irmã, e o irmão do Fernando, que estava no contrato, porque nem o Fernando podia estar, porque ele era funcionário público, alguma coisa assim lá, porque a CESP era, né? Acho que tinha alguma coisa lá que ele não podia estar no contrato. Enfim, isso foi ficando, porque no dia a dia de uma empresa a gente se preocupa com o negócio em si, com o mercado, com o concorrente, para vender, né, para produzir mais. E essa parte contratual, ela não, no dia a dia ela não aparece, né? Ela não faz diferença como ela está ali. E a gente realmente foi deixando. E com os sócios, né, os irmãos do Fernando também são sócios da Rio Clarense e não estavam ali em contrato. Então, a Uni também veio para ajudar a gente a resolver esse problema que a gente nem olhava para ele, mas que é um problema, né? Tanto é que quando a Uni começou lá, a gente falava assim, olha, ninguém pode morrer, ninguém pode separar, vocês ficam tudo bem aí, tá? Até a gente arrumar esse contrato, fazer... Porque até então ninguém nem tinha pensado nisso, né? Mas eles começam a falar, você fala assim, ó, gente, tá, então tudo combinado, ninguém morre, ninguém separa, tá? Vamos resolver isso aqui primeiro. E aí a gente criou uma estrutura com holdings, né? Eu acho que tem uma separação, sabe, da Rio Clarense antes da entrada da Uni para fazer essa organização e depois. A Rio Clarense hoje, a gente já tinha uma estrutura organizacional ali boa, então tem bons gestores, para o negócio tá indo tudo bem, mas essa parte que é chato, que é burocrático e tudo mais, isso traz um alívio ali para quem está no dia a dia, porque a gente sabe que, olha, se acontecer isso, qual é o direcionamento que eu tomei esse? Se acontecer aquilo lá, o que eu faço isso? Está tudo ali, né? Então a gente fica mais fácil. É óbvio que, em caso, se acontecer alguma fatalidade, igual aconteceu com vocês dois, no dia a dia a gente sabe que é diferente, né? Mas o papel está direcionando, pelo menos, o meu caminho. O que eu faço? É uma base que eu tenho ali para seguir. Então, eu acho que foi importantíssimo a gente ter ajustado essa parte das cotas. O Ricardo até pode comentar também, né, sobre esse assunto dessa estruturação, considerando o recente falecimento do seu pai. No nosso caso, eu acho que assim, por ser uma multifamiliar, no começo, na origem, eles normalmente sempre se preocuparam muito com a governança até a tomar a decisão deles. Apesar de eles terem se escolhido, porque a primeira geração tem uma grande vantagem, eu acho, em relação à segunda e à terceira. A primeira geração, elas escolhem os sócios. A segunda geração herda, né? Vem ali com os filhos dos sócios do meu pai. Então, eles tinham ali uma metodologia de trabalho e tal, mas eles se preocuparam em escrever mesmo que seja de uma maneira bem simplificada, um acordo de acionista. Então, eles sempre tiveram essa preocupação. E também, acho que uns 5, 6 anos atrás, eles tiveram a preocupação de fazer essa passagem para as holdings. Então, cada família criou uma holding, onde individualmente, no meu caso, meu pai integralizou as ações dele e a holding estava já em meu nome da minha irmã. O usufruto e o poder de direito do meu pai, mas já estava em nosso nome. Isso quando o falecimento do meu pai, claro, na vida pessoal é um grande transtorno, mas na empresa segue o jogo, não mudou nada. Acho que isso foi eu acho que repetindo o que o Frederico falou, acho que é muito importante as empresas terem, nessa parte da sucessão, essa estrutura das holdings, já deixando claro, porque, enfim, pode acontecer algum tipo de acidente. Se a gente não tivesse isso, ia ser um grande transtorno. Meu pai que assinava muitas coisas, como é que a gente ia fazer? A empresa ia parar ali por alguns meses para resolver, inventário. Quer dizer, então, como o meu pai e o meu tio tiveram já essa preocupação, acho que foi um grande facilitador dessa parte do funcionamento da empresa. Porque isso pode acontecer com qualquer um.
Bom, vamos lá. Meu nome é Eduardo e eu sou sócio de uma empresa de investimentos. E a nossa história com a Uni, acho que é diferente da grande maioria aqui, que, pelo que eu vi, a Uni entra nas empresas com a empresa já funcionando. E a Uni, com nós, foi ao contrário. A gente começou no D0, a Uni ajudou a gente fazer o acordo de sócios e o partnership. E a minha pergunta em relação ao partnership para a Flávia. Empresas do mercado financeiro, geralmente, têm a partnership muito forte, que as pessoas querem ser sócias, né? Então, assim, a primeira coisa numa entrevista é: eu tenho a possibilidade de virar sócio. Pega bancos, né? Pega, sei lá, bancos que os caras querem ser sócios e tal. E aí eu vi a Flávia, a primeira coisa que ela chegou e falou assim: eu não sou sócia, né? Mas você está aqui representando uma empresa, você é super importante na empresa, tá? Desde o início e tal. Como que funciona isso? Você tem essa aspiração? Você gostaria de ser sócia? Até por uma questão de sucessão, eu não sei, acontece alguma coisa, teus filhos e tal. Como você lida com isso? Porque, para nós, assim, no mercado financeiro, todo mundo, todo dia o cara quer ser sócio, quer aumentar, quer tal. E você está tanto tempo e aparentemente está tranquila em não ser sócia, apesar de você ter um papel super fundamental na empresa. Então, minha pergunta é em relação a isso. Tá. Sim, eu sou muito tranquila mesmo com relação a isso, com a Rio Clarense, não ser sócia da Rio Clarense. Claro que assim, são 4 irmãos sócios e eu vivi já todos os dilemas dessa sociedade. Então, num primeiro ponto, eu falei assim: eu não quero, ainda bem que eu não sou sócia. Porque, né, claro, né, pensando assim no lado, ainda bem que eu não sou sócia, senão eu ia sair no tapa com essa pessoa aqui, né? Pelo menos eu tô de fora aqui. Mas pensando, sim, em Rio Clarense, numa empresa de sucesso, que eu tô desde o início e tal, é claro que seria um orgulho se eu fosse sócia dessa empresa, apesar de eu ser reconhecida como tal, né? Então, assim, eu sempre, vamos falar financeiramente, né? Então, eles têm as divisões de lucros deles lá, eu também tenho. Entendeu? Eles mesmos criaram isso. A Flávia não é sócia aqui, não, mas que isso, a Flávia está aí e tal. Então, eu nunca almejei falar assim: olha, eu quero cotas dessa empresa, eu quero falar que eu sou sócia da Rio Clarense. Isso não faz diferença, eu atuo como se fosse. Mas, para mim, não faz diferença. Apesar de agora eu ter o privilégio de, em uma outra empresa do grupo, nessa eu sou sócia. Né? Mas na Rio Clarense não, mas também não é, para mim isso nunca foi um problema. Bom dia, gente. Parabéns pelas apresentações. Meu nome é Mário, eu sou conselheiro consultivo e dentro das empresas familiares que eu estou trabalhando, um dos problemas que eu tenho encontrado é remuneração do executivo sócio. Eu queria saber como é que vocês lidam com essa situação, porque uma coisa é dividendos, outra coisa é remuneração do executivo que está ali. Queria entender como é que vocês 3 lidam com essa situação. Então, lá na Rio Clarense, tem um dos sócios que não compõe a diretoria. Então, o cargo dele na Rio Clarense acho que era representante de vendas, algo assim. E desde o início foi determinado, havia essa confusão, de assim: olha, eu sou sócio, então se esse aqui ganha X, eu também quero X, porque eu também tenho a mesma participação dele, de cotas e tal. Essa confusão existia e começou assim. Então, ele ganhava a mesma coisa que um diretor comercial ganhava. E aí, como que se arruma isso? Né? Depois da confusão feita, já ganhava há muito tempo e tal, e os sócios, como que você organiza e fala assim: olha, depende do papel que você desempenha, independente se você é sócio, você já ganha seus dividendos, né, por ser sócio. Então, essa remuneração é do papel que você desempenha na empresa. Então, a gente fez um ajuste com ele, e a partir daí, olha, então, a partir de agora, o salário é esse aqui, condizente com o que é feito. Mas como que foi feito isso? Olha, então, na divisão de lucros, a gente fez um ajuste, tivemos que pagar uma parte lá para ficar igualitária, já que como que eu vou tirar o direito dele que foi adquirido em comum acordo, né? Mas daí, a partir daí foi resolvido. Então, hoje não há essa confusão mais.
né? A remuneração, inclusive, do presidente é maior que do outro, o diretor comercial, as cotas dele são menores do que de um outro diretor lá, mas como é o papel dele, o que ele desempenha, né? Tem maior responsabilidade, então a remuneração dele é maior do que do outro, e isso não gera conflito mais após a entrada da Uni. E de todas as conversas, até para entender, né? Igual o Frederico falou, que o celular, tem uma confusão, né? Tipo, se eu sou sócio, mas eu não atuo diretamente na empresa. Mas por que ele que é sócio, ele tem o celular e eu não tenho? Por que a conta dele é paga pela empresa e a minha eu tenho que pagar? É a mesma coisa. Então, quando a gente entende, consegue diferenciar isso, aí facilita, segue a vida. Bom, eu acho que a remuneração da segunda geração na parte executiva é um dos problemas de ter a segunda geração trabalhando na empresa. Porque tem vários. Tem isso dos direitos, dos benefícios. Eu acho assim... Se for para ter alguém trabalhando, as pessoas têm que sempre ir para a cabeça do executivo. Não dá para ficar um gerente, um coordenador, porque isso vai atrapalhar, porque ele vai ter benefício em relação ao par dele, ele vai ficar frustrado porque vai ter um outro que está ganhando um salário maior que ele, achando que foi injusto a oportunidade que foi dada para um ou para o outro. Então, eu acho que a remuneração é um dos problemas de ter a entrada da família na empresa. Assim como tem muitas vantagens, claro. Igual na primeira estava falando lá, Gustavo, a dedicação, o empenho, o jeito que vê a empresa. Assim, eu particularmente acho assim, quando um executivo fala assim, não, eu tenho a cabeça de dono. Não existe isso. O cara pode ter muito, mas não é 100% com a cabeça de dono. Pro bem e pro mal, porque muitas vezes também a cabeça do dono atrapalha uma decisão. Tem muita emoção, muito amor. Mas em relação ao meu caso, realmente... foi sempre lá um problema, assim, porque tinham, na sociedade, quando eram 4, tinham mais pessoas, mais pares trabalhando, e eu não podia descolar dos outros, apesar de estar num cargo maior. Então, em determinados momentos frustrado, outros momentos recompensados, mas era um problema que tinha que ser lidado. Mas, na minha visão, isso tem que estar diretamente ligado às regras da entrada de um herdeiro no executivo. Falando de uma maneira fria, tem que ser... Se tem 2 diretores, tem os 2 diretores. Tem que ser o salário tem que ser do cargo, não da pessoa, né? Acho que esse que é o mais correto. Mas na teoria, né? Na prática, às vezes não é tão simples assim. No nosso caso também tem problemas, mas a gente se pauta em pesquisas de mercado, né? Para referências e justificar... Tanto que na nossa empresa, quando a gente pega as pesquisas de mercado, os salários dos diretores estão abaixo do mercado, os demais cargos acima. Então, para evitar problema, e o nosso objetivo para esse próximo ano, nós não conseguimos até hoje, por causa de informações, dados confiáveis, para não ser injusto com ninguém, implementar as bonificações, né? Então, essa é a nossa meta e está no nosso plano estratégico. Mas o questionamento existe. Eu quero complementar essa pergunta, Mário. Eu acho que ela é bem importante. Tem todo esse dilema de definição de remuneração na segunda geração em diante. Sempre é um assunto emocionalmente delicado, porque a remuneração ela é a concretização, é a materialização da tua contribuição efetiva para o negócio, né? Então, tem a ver com papel, com responsabilidades, com função, com tudo que você está produzindo ali, e aí isso, então, em reconhecimento, a contrapartida é a remuneração. Então, quando você está discutindo a remuneração, você está discutindo todo esse conjunto de coisas, né? Agora, também tem o lance que é difícil de ser tratado na remuneração da primeira geração, especialmente, né, se você não só quando você tem mais de um sócio na primeira geração. A Planova, né, com certeza passou por isso, a Rio Clarense também, dos nossos casos anteriores, a Azamar também, que é o seguinte: é muito comum na primeira geração, os sócios fazem uma retirada de dinheiro, tiram lá um dinheiro. E esse dinheiro ele não tem uma etiqueta clara, se é salário, se é prolabore, se é dividendos, é um dinheiro.
No momento em que você tem algum dos sócios que começa a ter uma vontade de desacelerar, não é mais estar tão presente lá, bom, mas qual que é a parte disso que é a efetiva contribuição no meu dia a dia de trabalho? Eu posso desacelerar, eu vou continuar ganhando a mesma coisa, eu vou... como é que eu faço isso, né? Então, existe sempre realmente um desconforto nesse momento, inclusive na primeira geração, na definição das remunerações. Então, só complementando. Temos outras perguntas aí, Rogério? Eu tenho aqui. Opa, Guilherme. Obrigado. Bom, eu queria agradecer a vocês aí pelos depoimentos. Eu sou o Guilherme, ex-aluno aqui da GV e sou executivo de recursos humanos, né? Então, a minha pergunta é um pouco nessa linha, né, com o chapéu aí de RH. E é irmão do Sérgio, hein, pessoal? A gente vê a importância, né, o trabalho que a Uni faz de preparação, principalmente o apoio às famílias. O meu chapéu de RH, como é que isso é feito dentro das empresas com os executivos, né? Que tipo de diálogo se tem, principalmente no processo sucessório, junto aos executivos, né? As pessoas que são de mercado e que estão interagindo com as famílias naquele momento de sucessão, que às vezes tem crise, conversas difíceis. Como é que tem sido a conversa dentro das empresas, principalmente com os executivos? Até na reunião de sábado, nós, em determinado momento do planejamento, entrou nessa parte dos sócios, né? Pensando em investimentos, porque nós temos lá opiniões divergentes, né? Então, tem os sócios que querem reduzir investimento e tem os sócios que querem aumentar investimento pensando no longo prazo. E nesse determinado momento, quem nos auxilia nesse planejamento é um professor da Dom Cabral. Então, aí, nesse momento aí, precisou da intervenção, falou, não, espera aí, esse assunto nós vamos tratar em outro momento, aqui nós estamos para falar da empresa e tudo mais. Então, e a pessoa nossa de RH, né, também entende, todos os gestores eles sabem onde eles estão entrando, né? Eles sabem que eles estão entrando numa empresa familiar. Então eles já sabe vêm aonde está entrando. Eles vêm preparados e muitos saíram de empresas familiares também. Então, bem tranquilo, né? A gente consegue fazer esse bom relacionamento. Acontece conflitos, né? Muitas vezes de sócios ou futuros sócios, né? Que são terceira geração, que ainda não são sócios. Ah, não, mas, aquele cara parece que não tem o senso do dono, tal, não sei o quê, mas faz parte. Estamos conseguindo legal tocar o dia a dia e as pessoas entendem. Como eu disse, elas sabem onde elas estão entrando. Eu acho que é muito delicado esse assunto mesmo. Eu acho que os executivos que trabalham em empresa familiar sabem o problema que elas vão enfrentar pela frente. Porque tem muitas decisões realmente das empresas que às vezes não é uma decisão puramente empresarial para aquele momento. Tem uma perspectiva mais de longo prazo, de uma sociedade. E o executivo, que é bonificado pela premiação de resultado anual, tal, muitas vezes é resistente a essas decisões porque ele não sabe se vai estar na empresa daqui a 10 anos, onde vão colher os frutos disso. Em contrapartida, se tivesse uma decisão de resultado daqui a 1 ano, ele seria beneficiado. Então, existe uma zona cinzenta que tem que ser trabalhada, mas eu entendo que, sim, a empresa são as pessoas que trabalham lá. Então, ouvi-las, entender o ponto de vista. Como eu falei, no processo de sucessão executiva do qual eu participei, os executivos foram ouvidos, mas em razão desse conflito de interesse, vamos chamar assim, do resultado urgente e o resultado mais de longo prazo, eu acho que tem que saber até que ponto que dá para os executivos participarem, porque muitas vezes o interesse e o conflito pode não ser o melhor a longo prazo para a empresa familiar, que, pelo menos no meu caso, é sempre um dos objetivos principais, a perpetuidade, a continuidade da empresa, e às vezes para isso se faz um sacrifício de curto prazo. E o executivo ele é muito imediatista, que eu acho que é o papel dele, inclusive. Ele está defendendo o lado dele. Sabe que teve um evento que a gente fez, falando em sucessão,
que foi com o Trevisan, e ele fez um comentário sobre esse negócio de bônus, Ricardo. Ele disse que o bônus é o mal das empresas. Não falou das empresas familiares, é o mal das empresas, porque é essa visão de curtíssimo prazo, do cara querer realizar o lucro ali naquele ano, e o executivo realmente está olhando mais o bônus, né? Então, esse conflito de longo e curto prazo, acho que é ponto essencial mesmo. E talvez essa seja uma das nossas principais atribuições. Conseguir administrar esses interesses. Porque apesar de ser o mal, existe. Não dá para tirar da mesa. Não, esquece, não vai ter tirar. bônus. Então tem que trabalhar com isso, né? Exatamente. Eu queria perguntar se vocês consideraram, ao longo da história, ou estão considerando a estruturação de um conselho consultivo, um conselho de administração, quando couber, para ajudá-los a evoluir a gestão da companhia, né? Não só os temas de propriedade, da família, mas também a gestão da companhia e tratar, de repente, de temas difíceis como esse que vocês mencionaram aí. Muitas vezes ter essa estrutura ou gente de fora ajudando pode ser uma boa prática. Deixa eu complementar também a pergunta do Léo. E a gente está se encaminhando para o final, né, do nosso evento por conta do tempo. Mas é como a gente pensava mesmo, Léo, em conduzir aqui para os nossos finalmentes. Vocês dando um update, aí, uma atualização de como vocês estão vivendo as suas governanças em suas respectivas empresas, e faz parte desse cenário, né, esse pensamento aí sobre a possibilidade de constituição de conselhos consultivos ou de administração. Vocês podem cada um falar um pouco de como isso está vindo? Sim. Então, lá na Rio Clarense, como a gente já tem definido, né, que o presidente vai sair e que o diretor vai assumir a presidência, novos diretores entrarão, os sócios já definiram em acordo societário que eles gostariam que fosse... que houvessem, né, conselho, ou conselho, ou também diretoria externa, né, para ajudar nas decisões e tal, mesmo porque eles não sabem se os filhos vão ingressar na sociedade, né? Ainda é uma sociedade de primeira geração. Então, eles não sabem se... por enquanto, eles têm 10 filhos, igual eu falei, mas dos 10... acho que 5 ou 4 são formados, e dos 4, talvez 2 tenham interesse. E ainda nem sabe se terão mesmo interesse de ingressar na sociedade. E isso é uma preocupação, né? Porque cada um quer seguir o seu caminho, cada diretor já tem também seu futuro traçado. O Fernando, por exemplo, tem outros negócios, um outro diretor também já tem outros negócios. E aí, sim, lá a gente almeja que tenha um conselho. Bom, no nosso caso, a Hold e a CRAS, ela tem outras empresas. Então, nas empresas existem já o conselho. Então, por exemplo, na usina, que é a Bevap, nós temos sócios, 3 conselheiros externos. Então, tem um conselho de administração bem estruturado, comitês que participam e tal. Então, ali já tá bem estruturado. Isso tem sido um grande aprendizado para a gente. Aí nós tem um conselho na CRAS Esplanova, ali na construtora, mas ali, por ser 100% nosso, o meu tio ser o fundador, ele é um cara bem centralizador. Então, ali, esse conselho não funciona bem como um conselho, assim. Tem 2 conselheiros externos, às vezes dá pena deles, porque eles vão querer estruturar lá. Uma vez um levou um relógio, então cada um vai falar tanto tempo, o relógio acabou no lixo no meio da reunião. Mas acho que é um processo, assim. E até para a minha geração, eu com meus primos, eu acho que o conselho vai ter que vir a funcionar de maneira mais estruturada. Então, acho que é um processo, uma passagem ali, que também não dá para forçar muito. Tem horas que você acelera, hora que você freia, né? Então, mas o caminho, sem dúvida nenhuma, é com conselhos, comitês, conselheiro externo. Eu, por exemplo, fiz o curso do IBGC agora, então a gente está nesse caminho também. Nós tivemos uma primeira tentativa com o conselheiro externo, mas não teve muito sucesso, talvez pelo perfil da pessoa, não conseguiu conquistar o sócio, a confiança, mas a gente busca isso para o próximo ano, talvez até com esse professor que está nos auxiliando, começando, né? Um cara mais
tranquilo, didático, para que a gente evolua para um ou mais pessoas. Antes da gente ir para a última pergunta, eu queria só reforçar isso que o Frederico acabou de falar sobre um conselheiro que tem essa postura ou uma pegada mais didática num primeiro momento, né, Léo? Um conselho consultivo, numa evolução de conselho na empresa familiar. O papel do conselheiro, ele não é exclusivamente técnico, de aporte de conteúdo, de negócios estratégicos, mas muito esse papel de ensinar mesmo, né? Qual é o próprio papel do conselho nesse movimento, né? Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de acompanhar o conteúdo. Também queria agradecer a Uni também pelo painel anterior. Meu nome é Roberto, eu trabalho na FANA e a gente fabrica equipamentos médicos hospitalares. A empresa foi fundada pelo meu tataravô, em 1924, e hoje eu convivo muito com a minha família na gestão, né, obviamente. Eu sou responsável pela área de marketing e CRM, mas eu tenho, apesar do meu pai e minha mãe também trabalharem na empresa, eu convivo muito mais com o meu avô, que hoje é o sócio proprietário. E ele é da terceira geração, eu sou da quinta. Então, eu queria saber sobre... minha pergunta é mais sobre gestão, mas inserida nesse contexto de sucessão, né? No encontro das gerações que vocês tiveram várias vezes, né, com os seus antecessores, né, os seus familiares, como que vocês... Eu imagino que vocês apresentaram várias vezes novas ideias de gestão, né? E provavelmente encontraram algumas resistências ali das gerações anteriores para implementá-las. Então eu queria saber como que vocês passaram por isso, essa experiência, que eu me deparo bastante hoje com bastante mais sucesso, até porque eu aprendi também que eu não sou dono da razão, eu comecei a aprender. Como diria o Gustavo. Né? E hoje eu trouxe 2 ex-professores meus da FGV, eu sou formado aqui na GV, estou fazendo mestrado também agora, mas 2 professores da GV, eles são consultores nossos também, e eles ajudaram bastante, mas eu queria entender, ajudam muito, né? Eu queria entender de vocês como que vocês passaram por essas resistências, esses processos aí de conflito que eu imagino que aconteceram na parte da gestão, para implementar novas metodologias. De fato, é muito complicado. Mas você vai ter... No meu caso, eu pesava, né? O que de fato vai trazer um resultado... Vai trazer mais resultado ou mais conflito? Com meu pai, no caso, né? Porque meu avô já não atuava tanto na empresa. E conversando, né? Então, pegava inevitável aquele almoço de domingo, né? E queria pôr aquele assunto, né? Porque durante o dia a dia é mais complicado. Muitas vezes dava certo, muitas vezes a gente se frustra, né? Não dá muito certo. Muitas vezes a gente entende que não é... Como você falou, eu estou aprendendo que não sou dono da verdade, então, com alguma explicação, às vezes, na força, assim, não explica, e a gente entende, não é o momento, mas é pesar o que vai dar resultado e o que vai dar mais conflito. E se vê que vai dar resultado, ir trabalhando essa estratégia. No meu caso, com meu tio, que ele era o presidente até hoje, né? Então tem uma relação, eu até brinco, eu tenho uma relação muito boa com ele, eu troco muita ideia com ele, eu vou com a minha e volto com a dele, toda hora. Não, mas acho que é o processo de evolução da relação. Eu acho que o desgaste, o conflito que acontece, principalmente no começo, aí já agora, depois de 20 anos pensando, é uma responsabilidade e, entre as culpas, da segunda geração, porque é isso, a gente chega lá achando que sabe tudo, e pela intimidade que tem com o pai, a conversa é super informal, e aí você fala, essa empresa aqui é horrível, não é possível que vocês trabalhem assim há tanto tempo. Eu imagino como deve subir o sangue dele, não é esse moleque tá falando ali. Mas, e aí eu acho que você vai aprendendo e também eu acho que essa relação, eu acho que tem responsabilidades da primeira e da segunda geração, mas essa relação, a segunda geração que tem que se dedicar a se adaptar ali, porque é um aprendizado, a gente aprende muito com eles. Então, e com certeza, eles sabem muito que a gente, quando tem 20 anos a mais de experiência. Falou aqui no começo. Então, conflito, super conflito, porque a intimidade atrapalha.
o tempo de relação, porque é isso, você fica o dia inteiro, aí no meu caso eu ia para casa com ele, no final de semana estava junto, e aí se fala muito de trabalho o tempo todo, isso vai desgastando. Então, mas aí também você vai aprendendo a como já saber como convencer, quais os assuntos que você vai obter sucesso, quais que não vai. Eu acho que faz parte aí dessa... É um complicador, mas em contrapartida também, eu acho que é um grande benefício, é uma grande escola que a segunda geração tem de poder aprender com a primeira, que destravou caminhos aí super ambiciosos e cheios de risco. Eu quero só reforçar esse lance do que a nova geração é que é a grande responsável por carregar esse piano aí de encontrar quais são os caminhos, apesar de que muitas vezes a nova geração acha que quem é mais velho deveria saber que isso é óbvio, que ele teria que ter essa flexibilidade, mas do que a gente observa e da síntese do que eu ouvi de vocês dois é isso. A nova geração é que tem que estar mais madura na relação ali de compreender no momento certo, o caminho certo, e que brigas que vale a pena brigar e que brigas que é melhor esquecer, né? E isso não fica restrito aos sócios, à geração, a funcionários antigos também, né? Por exemplo, no nosso caso, motoristas, né? Tem motoristas antigos, motoristas de 30 anos. Como que você vai falar que antes ele carregava em Paulínia às 5 horas da tarde e amanhecia em Campo Grande? Como que você vai explicar para o cara que agora ele tem que ficar 11 horas descansando, o faturamento dele vai cair, naturalmente o salário cai, mas a gente compensa de outra forma, né? Então esse é o desafio, como reter os caras, compensa de outra forma, vai dar um bônus por média de consumo, ou por conservação de pneu, ou por regras de segurança. Então os funcionários antigos também é difícil você fazer essas mudanças, não só os sócios. E só antes aqui do nosso encerramento, lembrar que tem uma beleza, né, do fato do Sérgio ser de terceira geração e tá no painel de fundadores. E tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. As pessoas vão ocupando as gerações durante as vidas delas, né? E elas passam de atual para a nova geração, para a atual geração, para a nova geração. E isso, assim, na melhor das hipóteses, é um movimento eterno. Isso faz com que o Sérgio, que um dia foi sucessor, está no painel hoje de fundadores. E pegar coisas como o que o Ricardo falou, né, e trazer uma justiça, né, ali. Porque se você é sucessor, e na sua pergunta, né, está sendo colocado para você o fato de você ter que encontrar seus caminhos, ter que ter mais flexibilidade, justamente porque você é mais novo e mais adaptável, talvez um dia você seja encarado como a geração atual e mande os outros se adaptarem à sua realidade, aqueles que estiverem entrando, tá bom? Gente, nós vamos ter que encerrar. Quero agradecer imensamente a presença de vocês, a disposição de vocês que dedicaram seu tempo e abriram suas intimidades aqui para a gente. O Rogério tem um presentinho, um mimo. Muito obrigada.